Olá, é o Ricardo mais uma vez, canal Verdade Urgente. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre a minha visão política. É um assunto um pouco chato, um pouco desgastante, cheio de contradição, há muito mais corrupção e mentira do que verdade. Muitas pessoas já estão desacreditadas de falar do assunto. E justamente por essas razões que o tema anda até sofrendo uma certa aversão no meio das rodas da sociedade, onde as pessoas não querem nem tocar no assunto. Bom, a verdade é que brasileiro, já de uma educação um tanto defasada, ele não é ensinado a aprender sobre a política no seu país. Ele não é ensinado a aprender qual é o seu papel no meio da sociedade em que ele vive. E eu queria estar compartilhando um pouco desse assunto com vocês, já para tentar também dar um encerramento aí nesse início de turno no Verdade Urgente, nossa segunda tentativa aqui na plataforma. Então eu comecei falando desse assunto, e eu já comentei anteriormente, pela urgência, né, do tema, visto que está chegando aí mais uma vez as eleições, e é necessário despertar o máximo de pessoas possíveis quanto a esse assunto. Então, eu vou tentar fazer um vídeo não muito longo, não muito extenso, falar de algumas coisas importantes relacionadas a isso, dentro do meu nível de percepção, de aprendizado e de experiência até aqui, e eu espero que você fique comigo até o fim. Então, se você quer saber mais, vem comigo. Aí aqui estamos, é um assunto chato realmente, como disse a minha amiga Kátia, e não é só ela, né? Um abraço para a Kátia aí, que tolerou até aqui, né, os vídeos rápidos aí de política aqui no canal Verdade Urgente. Eu sei que não é a temática dela, mas ela suportou, sempre participando aqui, dando aquele comentário super importante. Muito obrigado, Kátia, e todos vocês que acompanharam o tema até aqui, que se dispuseram, né, a ver cada vídeo, a dar a sua participação, deixando seu like, compartilhando, né? Muito obrigado por dar a satisfação de ter a sua presença aqui. Eu não vou parar de falar do tema, tá? Claro, vez por outra eu vou estar falando alguma coisa aqui, mas eu quero dar uma pasada nesse assunto, dar uma rastelada, passar um, uma informação geral, assim, para a gente poder dar um resumo. Mais ou menos isso, um resumo, para vocês poderem entender. Vamos lá. Primeiramente, é necessário vocês saberem que eu abominei a política um dia na minha vida. Eu não gostava de jeito nenhum, tinha bronca de falar desse assunto. Um tio meu que sempre vinha aqui, talvez eu conte essa história várias vezes, sempre falava muito sobre política, um parente nosso bem atualizado. E eu ouvia ali, né, por educação, como eu aprendi a ter, eu ouvia, conversava com ele no nível que eu entendia e podia ali, mas doido para sair fora. Eu não gostava do tema, não me interessava e tenho muitas razões, infelizmente, danosas para isso, né? Eu vim de uma criação sem um legado, meus pais não me ensinaram nada sobre isso, não tinham interesse contra isso, meus avós menos ainda. Então, quem veio de gerações assim um tanto preocupadas em criar os seus filhos, em trabalhar, em dedicar a sua vida na roça, no cafezal, plantio de cana e tudo quanto é serviço para tentar manter os filhos bem cuidados, né, com certeza desgastaram as suas vidas mais trabalhando do que estudando, e principalmente se falando de política. Até porque nós sabemos que muitos anos, desde muito tempo, na nossa nação, a política é um assunto distante da sociedade em geral. Mesmo que a população comum, vamos chamar assim, simples, pobres como eu, pessoas mais distantes do conhecimento, dessas categorias, dessas classes, desses patamares, né, melhor dizendo, quisessem saber do assunto, essas pessoas viviam muito distante de nós. Você só via falar deles na televisão, através de notícias, através de versões. A gente nem sabia o que era verdade e o que não era,
né? Não se apresentava o perfil e a personalidade de cada um dos políticos ali, exercendo o cargo naquele determinado período. Então a gente vivia distante disso, não tinha como saber nada senão por jornais, televisão, ou revistas. Então a vida era curtição. A minha vida banal era essa, era curtir, era se divertir, era assistir, era dançar, era treinar capoeira, era correr atrás da meninada, né, da mulherada. Era esse tipo de coisa, beber, fumar, era o que eu fazia da minha vida, eram os prazeres. Eu não queria saber como é que ia a política no país, como que não ia, se não estava indo. Pra mim não importava nada, né? Eu só ouvi uma coisa ou outra que era muito impactante. Me lembro de uma vez que o Fernando Collor, né, fez um limpa nas contas no banco de várias pessoas naquele tempo que tinham seu dinheiro guardado. Isso daí ficou marcado na minha memória. Mesmo que eu não gostava de política, as pessoas mais adultas comentavam perto de mim, né? Mas com o passar do tempo, eu acabei lendo notícias, né? Inclusive pelo feed do Google no meu celular, uma tecnologia que já vem inclusa ali no Android, e você acaba ali vendo entre filmes, notícias, toda sorte de atualizações, os temas políticos aparecem ali, e algumas coisas nos tocam, elas estão conectadas a nós. E depois do advento da internet, e também de Jair Messias Bolsonaro, que começou a expor a hipocrisia de muitas pessoas ali dentro, principalmente esquerdopatas, comunistas, né? Chame como quiser, os vermelhinhos. E eu comecei a ver algo diferente, né? E a maneira como ele era apresentado, né? Quem vai se lembrar aí do Enéas, era quase que semelhante. Apresentaram Jair Bolsonaro semelhante ao Enéas, né? O Enéas foi taxado como louco, como maluco. Eu me lembro do Enéas nas propagandas da televisão. Meu nome é Enéas, né? Barbona desse tamanho, né? E era taxado como louco. A gente achava que ele era um maluco. Eu tinha a imagem dele como um maluco, mas depois do advento da internet, comecei a ver que Enéas era um cara muito inteligente e muito à frente do seu tempo. Se aquele camarada tivesse sido presidente, com certeza ele teria feito muita coisa pelo Brasil, o Brasil teria avançado. Mas, infelizmente, não tivemos essa oportunidade. Depois veio Jair Messias Bolsonaro, que inclusive chegou a dividir bancada com o Enéas no tempo em que ele viveu. E o Jair Messias Bolsonaro teve uma coisa interessante nele, que ele embarcou no fenômeno da... como é que é chamado? Da zombaria, né? Da chacota, dos memes, isso. Pegou a onda dos memes e a galera começou a chamar ele de mito. Mas não é porque ele é um mito do Egito, da Babilônia. Não, é porque ele dava as mitadas, né? As populares mitadas. É aquela invertida, conhecida como invertida. Ou as tiradas, como nós falamos por aqui, né? Eu costumo aqui usar no Verdade Gente as entubadas, né? Então ele dava umas catracadas. Use o termo que você quiser naqueles que mereciam na altura do pedido deles. E isso chamou a atenção de muita gente. Inclusive a minha, que adoro essas coisas, né? Eu gosto, eu não vou negar. Eu sou ser humano, já falei, sou falho, tenho as minhas falhas. Procuro até preservar um pouquinho disso para poder usar como ferramenta. E eu percebia isso nele. Ele gostava de colocar todo mundo no seu devido lugar. Embora isso daí, óbvio, que trouxe muita reverberação de volta, muitos problemas para ele. Mas enfim, isso chamou a minha atenção. É nisso que eu quero focar. Isso chamou minha atenção, eu comecei a prestar atenção nele, comecei a assistir a imitação dele pela galera do Pânico. Eu ria demais com aquilo lá, né? Que eu esqueci o nome, Bolsonaro, não lembro o nome do personagem agora, mas eu ria demais com aquela paródia, né, sobre o Bolsonaro. E eu comecei a prestar atenção nele, nas falas dele, comecei a ver as notícias negativas, as justificativas, e comecei a ver que havia uma guerra de narrativas. E ali eu fui automaticamente mergulhando no mundo da política. E eu comecei a entender, através dos debates que ele tinha, aquilo tinha a ver comigo de alguma forma. Ah, e não posso deixar aqui de lembrar do Cabo Daciolo também, o irmão Cabo Daciolo. Ele foi o meu candidato, que eu votei nele, né, em 2018, em primeiro turno, e eu comecei a acompanhar a vida dele, através dos debates políticos dele, da história dele, do que ele fazia, do que ele falava, as denúncias que ele fazia. Cabo Daciolo, quem conheceu, lembra que ele denunciou muita coisa profunda, né, do sistema aí sombrio, maligno, das operações malignas nos bastidores da política. Ele denunciou muita coisa, denunciou muita coisa mesmo, profetizou, Deus honrou a palavra dele. Ele
foi um homem de Deus ali também, né? Foi um político de destaque, foi um homem de Deus no meio do plenário ali. Então, esses dois homens me ajudaram a começar a prestar atenção nessas coisas. E eu tive que realmente lutar contra a minha preguiça mental, porque eu era doutrinado, eu era um preguiçoso mental, eu não gostava. O tema não me interessava. Até hoje não é um tema que eu sinta prazer, que eu me delicie, né, em acompanhar, mas eu peguei o hábito, né? A própria ciência diz que depois de 15 dias você praticando alguma coisa, você cria um hábito na sua vida. E eu aprendi a criar esse hábito, então eu estou todo dia ali no feed olhando, vendo vídeos ali no YouTube, acompanhando as atualizações, às vezes só ouvindo, mas sempre atento ali. E eu entendi o quê? O meu papel como um ser social. Vamos abrir um parênteses aqui agora para falar sobre o que diz a palavra de Deus. Por que eu vou fazer isso? Porque, infelizmente, muitas pessoas que ostentam serem propagadores da verdade, os intitulados conspiracionistas, né, aqueles que são os paranoicos, que eu tô até me incluindo aí porque as pessoas nos chamam assim. Infelizmente eu vi pessoas perdidas nesse sentido, nesse assunto. Por quê? As pessoas acham que política é um tema que você deve ter aversão, que esse negócio de direita e esquerda é coisa dos maldosos homens do mal, das obscuridades, da nova ordem mundial. E eu até concordo em parte, mas não é de todo assim. Existe uma falsa direita, existe a esquerda. E isso nós estamos vendo mais do que claramente. Inclusive, o próprio Jair Messias Bolsonaro foi um elemento essencial para ajudar a revelar esse esquema. Por quê? Ultimamente nós temos visto o quê? Eles se unindo na maior cara de pau, né? Estão repetindo dia e noite a fala do Alckmin descendo a borracha no Lula Molusco, né? De quando eles eram adversários, e agora estão ali unidinhos, né? Aquele grito do Alckmin não tem preço, né? Lula! Lula! Né? A coisa mais ridícula, cara. Então, assim, eu não acredito em preto no branco, tá? Não acredito em direita e esquerda, no sentido de que muitos acreditam dentro da nossa turma de investigadores, de desconfiados, de conspiranoicos, né? Eu não acredito nisso, nessa polarização extrema. Não, prova disso, eu vou passar agora a minha visão política com respeito ao candidato que no momento está, que é Bolsonaro. Ele caiu de paraquedas lá, Deus colocou ele lá no meio das engrenagens, e a prova disso é a movimentação, o burburinho, a facada, o tanto de investida, os ataques da mídia, as contradições nas lutas de causas dos partidos, que ora apoiam uma coisa que ele é contra, ora eles são contra uma coisa que ele apoia, e enfim, se ele se torna contra aquilo, eles vão a favor. Então é um negócio cabuloso demais. E eu já vou dizer, não sou bolsominion. Talvez a sua visão deturpada ou fixa demais numa teoria, numa hipótese que seja política, te faça parecer que todo e qualquer camarada que fale o nome de Bolsonaro ou de qualquer outro aqui é tarado pelo cara. Não, eu não sou bolsominion, eu falo e sei que não sou, tá? Você nunca vai me ver numa multidão gritando mito, mito, mito. Você nunca vai ver isso, pode esquecer. Mas eu defendo o que é certo. E aí volto novamente na palavra de Deus. Depois que eu despertei para um entendimento do que é a política e qual o valor dela na minha vida como ser social, eu me converti a Cristo faz 20 anos que eu sirvo a Cristo, e através da palavra de Deus eu comecei a entender. A política, ela vem de Deus. Oh, blasfêmia! Não, a política vem de Deus. A política é uma arte de governar, é uma espécie de organização, é uma estrutura de organização de uma sociedade. Então Deus é a própria ordem. Deus, ele é aquele que criou tudo como criou, na ordem que criou, na organização que criou, nas funcionalidades perfeitas que funcionam as coisas. Enfim, Deus é um Deus de ordem. A ordem partiu primeiramente do céu, da habitação de Deus. Lá existem hierarquias de anjos, existem ordens, dominações, principados, potestades, como a palavra de Deus nos deixa claro.
Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele está acima de tudo, de todos os reis, ele tira reis, coloca reis. Então o próprio Deus está com as suas mãos envolvidas na política. Então não tem como você negar isso daí. E se alguém não tinha conhecimento disso, agora você fique sabendo que sim, Deus, ele estabelece reis, destrona reis, ele usa reis ímpios, ele usa reis tementes a ele, como foi o caso de Davi, que era temente a ele. Ele usa o rei Ciro, que não era um servo dele, não era nem judeu. Ele usou o rei da Babilônia, e inclusive Nabucodonosor, e ele inclusive chamou Nabucodonosor de servo dele, mas como quem estava fazendo a vontade dele, e nem não como quem servia ele espontaneamente. Então Deus não está distante do assunto política, tá? E agora, me dirigindo aos cristãos, se você é cristão e você tenta manter uma aversão ao assunto política, você está errado. Antes de ser um cidadão do céu e desejar uma nova pátria, a Jerusalém Celestial, você é brasileiro, meu querido. Você nasceu no Brasil, nas terras tupiniquins, tá? Então você honre o legado que Deus te entregou sendo um brasileiro, sendo um paulista, um carioca, um mineiro, né? Tô com a camisa aqui de Alagoas, Maceió. Um abraço para todos alagoanos, ó, camisinha de Alagoas. Então honre, tá? Honre a terra que você nasceu e Deus te inseriu. Você tem que exercer o seu papel de cidadão, tá? No meio da sociedade, não é só como cristão. Ah, eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que salvar as almas perdidas, libertar os cativos. Show! Mas você tem que votar, você tem que ver em quem está votando, você tem que conhecer o ambiente político, você tem que analisar que causa e efeito o seu voto vai proporcionar, tá? Com relação aos demais na sociedade, à igreja, né? Você não é um cristão? Inclusive, deixa eu falar de outra coisa aqui, além das escrituras sagradas, é o sono da igreja no que diz respeito a essa questão da política. A igreja, ela teve uma experiência muito ruim no que diz respeito à aliança com o Império Romano. Quando a igreja se uniu com o Império Romano, ela desvirtuou, ela começou a se entregar às vaidades, começou a enriquecer, começou a aceitar povos com suas crenças, com as suas mitologias, com as suas manias, começou a abrir as portas e a igreja se tornou vaidosa, gananciosa, se tornou uma igreja herege e uma igreja autoritária. Isso corrompeu a igreja, que naquele tempo, até que veio a reforma, a igreja se tornou numa situação tão caótica que até assassinatos cometeu. Então todos conhecem essa história, não dá para tacar pá de areia em cima. Mas enfim, então ficou esse trauma na mente de muitos na sociedade, inclusive cristãos. Eu admito, quando eu me converti ao evangelho, a igreja ainda tinha essa mentalidade de que o crente não deveria se misturar com a política, o cristão, porque se corrompia. Ele ia se corromper se envolvesse com a política. Aí, do outro lado, você tinha os críticos, os céticos, os ateus, dizendo que o Estado era laico, que a igreja não poderia se envolver nas coisas do Estado ou na política, né? Esquecendo-se eles que foi por meio do protestantismo que a laicidade foi conquistada. Então, falta de estudar é o que está cheio aí, né? E aí, por conta desse pensamento, dessa limitação, óbvio que todo tipo de gente com mentalidade, crença, ocultismo, seita, tudo quanto é tipo de raiz de movimento e religião foi entrando no Congresso, foi entrando, e a igreja ficando para trás. Quando a igreja caiu em si, né, que a igreja começou a despertar do mal que isso estava causando, não só para si mesma, para a igreja, e isso eu falo no geral, né, mas também para a sociedade, estavam começando a empurrar porcarias contra as sociedades, leis corruptas, banalização da moralidade, destruição dos valores familiares, destruição dos fundamentos da sociedade, os bons fundamentos, né? Aqueles fundamentos que nos remetem às famílias antigas, às famílias unidas, famílias de pais, mães, filhos, todos exercendo seus papéis, e começaram a causar um caos na mente da sociedade, doutrinação nas escolas. E aí a igreja começou a acordar e falar, não, pera lá, vamos colocar gente lá dentro, gente de bem, né? Tem as exceções? Tem, mas enfim, graças a Deus temos hoje a bancada evangélica lá, fazendo bonito,
né? Um trabalho bonito. Temos homens de bens, não é só os cristãos, tem homens de bem, homens de índole, de caráter que também estão lutando lá. Então hoje eu estou acompanhando essa guerra de perto e hoje eu sei que o meu papel tem sim uma importância. E outra vez, me desculpe os conspiranoicos, que é como eu chamo aqueles que são demais da conta no que diz respeito à conspiração. Eu conheço os protocolos, tá, dos sábios, eu conheço lá os planos dele de preparação para o rei déspota, eu conheço toda a manipulação que está lá, segundo alguns, verídica, real, factual, tá? E a gente pode constatar por fontes históricas que sim, isso é um fato, está acontecendo, já aconteceu, continua acontecendo, mas eu não acredito que a política ela é de homens corruptos. Eu não acredito que a política em si, a essência da organização na humanidade que Deus deixou é de homens, tá? Podem manipular, pode tentar, mexe daqui, cria ali, frauda de lá, coloca quem eles querem aqui, ali. Tudo está aqui, ó, debaixo das mãos de Deus, tá? Então eu não posso ignorar que permita Deus, quem ele permitir ou não está no poder, um homem bom, como é Jair Messias Bolsonaro, lutando pela sociedade, ou um 9 dedos que roubou tantos anos, né, 15 anos, por aí, aproximadamente, o nosso país, que Deus perdeu o controle. Negativo. Então eu não banalizo, tá? Vou deixar bem claro. Não banalizo o assunto política, não ignoro o meu papel, não anulo o meu voto, não jogo fora o meu voto. O sistema vigente é esse. Eu vou votar, tá? Deixo minha preguiça de lado. Já abandonei meu hábito preguiçoso de só assistir séries, de só assistir filmes, de só ficar perdendo tempo em coisas vãs da minha vida. E aprendi a pegar o hábito de acompanhar, de ver quem é quem, de conhecer os personagens. Tenho feito esse trabalho aqui no Verdade Gente para você saber quem é quem, qual lado é qual, quem está fazendo o que, para justamente você ter uma noção do que fazer com o seu voto e da sua cidadania, porque você é um cidadão, tá? E quando você não vota, você anula o voto, ou você mergulha sua mente em conspiracionismo até sem embasamento completo, tá? Como eu disse, eu não ignoro toda a conspiração que exista, mas também não ignoro que Deus está no controle e no comando. Se ele quiser confundir, ele confunde. O mesmo Deus que permitiu Nero estraçalhar cristãos na arena, tá? Lá com os leões, é o mesmo Deus que usou Ciro, rei da Pérsia, para libertar o povo judeu, para que voltasse para sua terra conforme ele tinha prometido. Então, Deus está no comando. Nós devemos apenas fazer a nossa parte e devemos olhar em quem nós vamos tentar, pelo menos, colocar lá. Se todo mundo exercer o seu papel da forma correta, consciente, sensata, entendendo as consequências que isso trará para a sociedade, com certeza você vai olhar melhor para esse assunto e você vai votar corretamente. Agora, minha opinião pessoal sobre candidato, você já sabe. Eu vou de Bolsonaro, porque até agora eu acompanho toda a carreira do cara desde 2018. Se eu fosse colocar as obras que ele já fez aqui em cada estado, eu tenho todas elas guardadas no meu computador, tá? Se vocês quiserem, eu posso disponibilizar. É só pedir. Eu tenho no meu computador. Então o cara tá tentando trabalhar, tá tentando fazer o máximo que ele pode dentro de todo aquele ninho de serpente, de traíras, de surpresas, né, de comunistas até mesmo, porque quando ele entrou lá estava todo aparelhado o esquema, né? Ele tem lá os capa preta terrivelmente rangendo os dentes, a maioria deles contra ele, tá lutando ferrenhamente, tá jogando um jogo de xadrez terrível, que precisa de muita inteligência e muito cuidado, tá? E por outro lado, você tem um cara que quer liberar geral a imoralidade, destruir a sociedade, destruir a criança no ventre da mãe, liberar a putaria de modo que você possa abrir as pernas em qualquer momento da sua vida, porque você vai poder abortar lá na frente, fazer você se intoxicar à vontade, né, com a ervinha que você compra na esquina da tua casa, enfim, tantas outras merdas que só quem conhece o PT e o esquerdismo sabe que vai proporcionar para uma nação como a nossa, que tem tudo para ser grande e se desenvolver. E se você acha insuficiente o que eu estou falando aqui, pesquise as nações aonde eles já conseguiram chegar ao poder e olha a desgraça que está. Mas, dica desse vídeo, procure fontes de confiança, tá? Pingo nos Is, Jovem Pan News e outros canais alternativos que procuram trazer
a verdade dos fatos. Se não, meu amigo, se você depender de Rede Globo, tá ferrado, tá? Então, reforço aqui, como sempre, que você se inscreva no canal. Obrigado por ficar até aqui comigo no vídeo. E se inscreva aqui ativando o sininho para você receber todas as notificações. Comente aqui qual é o seu parecer sobre a política. Se você já tem o candidato que você vai votar em mente. E não deixe também de acessar o link, tá? Vou deixar um link aqui relacionado a este assunto para te ajudar mais uma vez a não votar errado, viu? Até a próxima. Concernente a isso, meus pais não me ensinaram nada sobre isso. Acompanhando na internet, vendo vídeos no YouTube e falar que eu vou acabar comendo um mosquito desgraçado desse já já.